Então, fala galera do Bíblia Podcast, sejam muito bem-vindos. Este é o Live 7, mais a segunda live da série sobre a história do avivamento. A história dos grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, né? É o que nós estamos estudando e entendendo o propósito divino sobre os avivamentos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente com o nosso parceiro aqui do Bíblia Podcast, o Regis. Seja muito bem-vindo, Regis. Obrigado, boa noite, a paz do Senhor a todos. E vamos então lá falar sobre hoje o período da reforma, né? Reforma protestante. Isso aí. Vamos lá então. Eu quero aqui já de antemão fazer o pedido que a gente sempre faz, para você compartilhar, curtir e comentar, né, os conteúdos aqui da página do Bíblia Podcast. Nós também temos um canal no YouTube, onde estamos subindo lá no YouTube também os conteúdos aqui do Live 7, né? Estarão disponíveis no YouTube. Você encontra aqui na página do Facebook, você vai encontrar os links do canal do YouTube e também um perfil no Instagram, Bíblia Podcast 01 no Instagram. Nós temos aqui na página todos os links, na página do Facebook você vai encontrar tanto do YouTube quanto do Instagram, para você acompanhar nessas plataformas também os conteúdos que estão e estarão disponíveis ali. Tá ok? Curta, compartilhe, comente, seja muito bem-vindo e vamos seguir aqui no segundo episódio da história dos avivamentos. Hoje vamos falar sobre os grandes movimentos que surgiram e se desenvolveram após a Reforma Protestante. Antes disso, Regis, eu quero aqui pontuar, porque nós falamos sobre os grandes avivamentos que aconteceram, mas eu quero pontuar aqui quais são esses grandes avivamentos que aconteceram, né? A história dos avivamentos, a história oficial, coloca os avivamentos a partir do século XIX, né? Ali os grandes avivamentos. Porém, nós aqui, estudando e entendendo a história e o propósito de Deus sobre os avivamentos, nós antecipamos e colocamos a Reforma Protestante, né? O desenvolver da Reforma Protestante, né? A expansão que a Reforma tomou no mundo como um avivamento, né? Um mover do Espírito, de alguma forma, pelo divisor de águas que foi na história do cristianismo, a Reforma, né? Então ela não pode ficar fora aí do avivamento, né? Do mover do Espírito. Por aquilo que nós comentamos, né, semana passada, de que uma das grandes marcas, né, ou características do movimento é que ele muda, né, toda a história da humanidade, né? E a Reforma, como tu bem disse, foi um grande divisor de águas, né? A partir daqui mudou também, né, os rumos da história da humanidade, né? Através da igreja. Um dos conceitos que nós salientamos aqui, né, destacamos, é que avivamento é o mover do Espírito na história da humanidade através da igreja, né? O mover do Espírito na história da humanidade através da igreja. Isto é o avivamento. É a ação de Deus na história da humanidade através da igreja. E a Reforma Protestante foi um marco, né? Eu retroceder um pouquinho mais para quem não estava acompanhando e para quem estava acompanhando lembrar que nós iniciamos lá no dia de Pentecostes. Foi o primeiro episódio que já está no YouTube, já está na página, onde foi considerado, né, pelo cristianismo o nascedor da igreja, né? As primícias da igreja, né? Foi ali no dia de Pentecostes. E de lá para cá, a partir já do primeiro século, acontece uma decadência, né? Moral, espiritual, doutrinária, enfim. O que vem acontecendo ali é idolatria, paganismo, enfim. Aquilo que Jesus disse para João, Jesus disse para João ali nas cartas das igrejas da Ásia: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E a orientação é: arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então era voltar a isso, voltar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, às orações, era voltar às primeiras obras, né? Que a igreja se fundamentou, principalmente a doutrina dos apóstolos, que a partir ali já do segundo século, meados do primeiro século, mas especialmente do segundo século, começa a cair, a declinar, a fugir da doutrina dos apóstolos, que era por onde as igrejas se orientavam, né? Se conduziam a sua vida de fé e prática e de culto a Deus. Era os escritos
apostólico, né? E ela começa a decair. Então nós entendemos que a reforma protestante, né, os grandes movimentos que houveram a partir da reforma protestante e a reforma protestante propriamente, foi o que Jesus disse: lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Então era a igreja, o Espírito movendo a igreja a voltar à doutrina dos apóstolos, porque a igreja havia deixado isso e mergulhado em paganismo, né, idolatria. Os cultos eram cultos, liturgia pagã desenvolvida pelo homem, sem nenhum critério escriturístico, sem nenhum fundamento nos ensinamentos de Cristo, né? Assim se afundou. Foram mais ou menos uns 1.500 ou mais de 1.500 anos. Né? Só para ressaltar, Jefferson, que em toda essa época, né, de perseguição, de declínio, sempre houve pessoas remanescentes fiéis que permaneceram. Inclusive antes da grande reforma, né, por Martinho Lutero, houveram movimentos e até pessoas pré-reformadores e pessoas que tentaram, né, de alguma forma, né, sair fora desse sistema. Né? Por exemplo, temos nomes como Pedro Valdo, né, que deu origem a um movimento lá que se chamava os Valdenses, né, que foi uma tentativa de reforma, né, e depois esses seguidores de Valdo, né, os Valdenses, se uniram ao protestantismo, mas houve outros grandes homens como Wycliffe, né, Hus, né, Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdã, que foram homens considerados pré-reformadores, né, que eles de alguma forma protestavam contra aquele sistema, né, religioso, aquela forma de indulgências, né, que a igreja impunha, né, até surgir então Martinho Lutero e a grande reforma protestante. Isso. Esses pré-reformadores, né, já por muito tempo eles vinham, e então aí que eu trago para o nosso comentário a ação do Espírito. O Espírito Santo, Deus já preparando o caminho da reforma. Né? Esses grandes homens que sozinhos, né, que contra um sistema corrompido, né, que estava corrompido pelo fato de se afastarem dos fundamentos da doutrina dos apóstolos, e depois a corrupção, que nós não queremos entrar no mérito, né, que se mergulha moral, né, e por aí vai. Mas o afastamento da doutrina dos apóstolos. E esses homens, movidos pelo Espírito, eles protestavam contra o sistema que estava implantado e já, né, arraigado, e pagaram com a própria vida. Eram homens que faziam parte, né, desse sistema, eram homens religiosos, bispos da igreja, né, mas que, ao ter um contato mais profundo com as Escrituras, percebiam que né, o Espírito de Deus estava falando com eles, movendo eles, né? Então houve tentativa. Claro, foram homens, né, martirizados, né? Pagaram com a vida, né? Pagaram com a vida essa tentativa, né, de voltar, né? E, com certeza eles, né, voltaram, né, à essência. Com certeza. Mas foram tentativas que foram frustradas, né, a nível de causar uma reforma, né, de fazer com que o povo também entendesse, né. E foi então com Martinho Lutero que aconteceu também, é um movimento do Espírito Santo de Deus, porque ele foi um homem que se voltou à Escritura, né, à palavra, e ele entendeu que o sistema que o cristianismo, a igreja estava vivendo por mérito, né, por indulgências, né, compra de cadeiras no céu, né, então ele, a partir disso, né, foi um homem que viveu no sistema, né, era para ser lá um homem do direito, passou a ser um homem religioso e tal, e se tornou um monge, né, e ele sempre carregava consigo, né, a culpa e a ideia de um Deus, a culpa do seu pecado e a ideia de um Deus irado, de um Deus punitivo, né, que a qualquer momento acabaria com ele por causa dos seus pecados. Então ele vivia uma vida, né, uma vida pesada. Exatamente, uma vida assim, uma vida de monge, uma vida a ponto de se ferir, né, para tentar pagar, né, de alguma forma seus pecados, né, até que ele se deparou, né, com a escritura de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E aí, segundo nos conta a história, parece que abriu a sua mente, né? O Espírito de Deus abriu a sua mente, seu entendimento, e ele começou a se aprofundar nas Escrituras, e aí viu que não era o sistema, e sim pela fé, né? A graça de Deus alcançava, e ele poderia receber a salvação, né, de graça. Que não era pelos métodos impostos pelo sistema, né? Que alcançaria a salvação. Daquela forma, ele estava vendo que ele nunca seria salvo por mérito próprio, né? E aí ele passa a entender
a fé em Cristo Jesus. Ele passa a estudar normalmente, isso sozinho, né? E começa nos seus sermões, né? Expor isso, mas o grande estopim, né? Segundo a história nos conta, foi quando um homem lá religioso da igreja chamado Tetzel, ele começa a cobrar, né? Mandado por um arcebispo, cobrar as indulgências e tal. Então aquilo ali causou uma grande revolta nele, né? Então foi que aconteceu, que ele pregou, né, as 95 teses e tal, e ele já estava saturado, já tinha entendimento, já tinha clareza, já tinha estudado, já tinha entendido. Ele tinha suas teses a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Salvação pela graça, né? E aí começa todo o movimento, né? Os pré-reformadores que foram os homens que protestavam contra, não ganhou nesse período dos pré-reformadores, a reforma não ganhou expansão, mas ganhou, vamos dizer assim, adeptos, né? Martinho Lutero era um desses, né? Foi um desses. Eu estava me lembrando agora aqui, algo que fica muito claro no estudo, né, da história da igreja, e também vem contribuir com os grandes avivamentos, aquilo que nós falava já na semana passada, né? O avivamento, nessa semana eu ouvi de novo de um pastor, num grande congresso que tem aí no Brasil, falando algo sobre o avivamento, né, que não pode ser produzido pelo homem, né? Não há como, né, o homem produzir um avivamento, né? E nós olhando para a plenitude dos tempos, né? Como Deus agiu, né, no meio da história, Deus soberano na história, né? Usando a história, né, Alexandre o Grande trazendo a cultura, a língua grega, preparando o caminho, exatamente, né? Roma preparando a infraestrutura, né, para que o evangelho pudesse se propagar pelo mundo, né? E aqui da mesma forma, né, o movimento, os pré-reformadores, o movimento renascentista, né? Foi quando nasce a imprensa, né, é criada a imprensa, como isso vai contribuir para que haja o avanço da reforma e Deus soberano sobre a história, para que as pessoas, né, as pessoas comuns, né, possam entender, ter acesso à palavra de Deus, à Escritura, porque não se tinha acesso, se faltava o conhecimento, tinha acesso, né? E não se dava importância. Exatamente. O movimento renascentista foi algo da história, mas Deus soberano sobre a história, né? Porque o período pré-renascentismo, foi um período medieval, em que o renascentismo veio despertar, né? O renascentismo é o despertar da natureza humana, né? Que as pessoas começaram a perceber que não era somente aquela forma de vida como viveram no período medieval, né? Não era tudo. A vida tinha algo mais, um sentido além, né? Um sentido maior. E aí, nesse período do renascentismo, que é muito conhecido e muito, né, destacado na história geral, em que as pessoas se voltam, né, à cultura, né, às artes, o ser humano começa a desenvolver as suas faculdades, né, a leitura, o interesse pela leitura. Nesse período, a imprensa, os manuscritos impressos já. Então, tudo isso preparava terreno para a reforma. Como a distribuição de artigos impressos, né, dos pensadores da reforma foi muito importante para o movimento. Mais tarde tem ali aquele momento, né, que Martinho Lutero ele escapa da igreja, né? Ele é excluído, escapa do império e ele é, de alguma forma ali, para quem quiser pesquisar isso na história, ele foi sequestrado, né? Escondido no castelo. E ali ele começa então, né, a traduzir para a linguagem alemã o Novo Testamento. Outro fator. E aí isso começa. Não tinha acesso porque era na língua original, grego, exatamente, né, o hebraico. E aí o movimento renascentista, né, traz esse despertar do ser humano, um interesse pela cultura, né, pela leitura, enfim. E aí, quando isso já está acontecendo na história, Martinho Lutero está escrevendo, e aí o povo começa a ter acesso, e aí começa a acender a ter acesso e a se expandir, né? Se expandir. Aí nós encontramos, então, a reforma na Suíça, né? Através do índio, né? Depois a expansão, né? Porque as pessoas vão tendo acessos, né? Depois nós vamos ter também Calvino, que ele transforma esse estudo, né? Os índios já eram uma pessoa que estudava e tal, ocorre então a reforma na Suíça. Né? Da época, né? E Calvino é aquele que faz de forma sistemática, né, o estudo da Escritura, e existem as institutas, né? Transforma um livro de bolso com acesso a todas as pessoas, né? De fácil manuseio. Para que possam
né, ter acesso. Nessa época cresceu muito, né, o tão chamado protestantismo, né? As pessoas estavam se desligando da igreja papal, né, sistema, e se tornando protestantes, né? Aderindo ao cristianismo protestante. A salvação através da fé, da graça de Deus, né? Voltando ao conhecimento, aquilo que a doutrina que no começo, né, era doutrina apostólica. Voltando à doutrina apostólica, né? Na expansão da reforma Zwingli na Suíça, né? Calvino em Genebra, né? Os huguenotes, que você estava comentando ali na França, né? A importância deles na expansão da reforma na França. Ainda existiram nessa época, já entre os reformadores também, coisas que, né? O fator humano, né? Coisas que poderiam hoje entrar em desacordo, né? Por exemplo, esse caso dos huguenotes também, né? Foram nobres, né, da França que lutaram, né, para que houvesse uma liberdade religiosa, né, para que eles pudessem seguir o protestantismo na França. A importância deles até hoje, né? E foram homens que houve um contra-ataque, né, dos papas, do sistema da época. Né? Havia uma rainha na França que, em acordo com o Papa, prejudicaram, né, os huguenotes. Houve muitos mortos, né? Eu tinha visto o número aqui, agora não achei, mas se não me engano, mais de 65 mil mortos, né? Protestantes numa noite, né, que foi a noite de São Bartolomeu, se não me falha a memória, e foi muito celebrado, né, pela rainha da França, Catarina de Médici, e o Papa, né. Nos Países Baixos também, Filipe II, né, na Espanha, Países Baixos, também era alguém que se movimentou muito forte contra, né, o protestantismo. Houve muita morte, muita guerra. Né? Muitos desses movimentos foram movimentos armados, né? Os huguenotes foram movimentos armados. Os protestantes, eles queriam, dessa forma, né? Um meio, até porque o protestantismo trazia a ideia de revolta, né? E daí a revolta vai fomentando um conflito armado, né? Exatamente. Porque aconteceu muitos conflitos armados, né? Participaram até de guerras, né? Porque eram grupos que estavam dispostos. Né? Era uma revolta, né? Porque a igreja, né, papal, né? Ela tinha muita influência nessa época no Estado, né? No governo, né? Sim, exato. E então acontecia muito disso, né? Muitas guerras, muita violência, né? Sim. Depois vem a Contra-Reforma, né? E aí o sistema papal, né, começa a clarear suas ideias e tentar de alguma outra forma, né, ganhar terreno. A expansão da reforma, né? Através dos jesuítas, né? Isso. John Knox na Escócia, né? A reforma na Inglaterra, a forma em que ela ganhou terreno, se espalhou, enfim. Então essa é a expansão da reforma. Então, olhando na luz, na visão de um avivamento, de um mover do Espírito na história da humanidade através da igreja, a reforma protestante causou esse direcionamento da história, né? Mudou, né, o rumo da história, e houveram muitos movimentos, né? Muitos grupos. E aí é outra coisa interessante de nós colocar, é que o propósito de Deus, ele sempre foi soberano e sempre alcançou o objetivo, né? Sem problema nenhum. Muitas coisas aconteceram, né? Muitos movimentos aconteceram como, vamos dizer, reflexo do avivamento, que foram movimentos do fator humano, né? Grupos, como tu estava citando ali, os huguenotes, né? Existiam os huguenotes e existiram os menonitas, né? Isso. Que foram formados pelo líder anabatista Menno Simons, né? E eles foram de um movimento da Holanda, né? Um movimento puritano. Foi na reforma na Holanda, né? Exatamente. Os anabatistas, né? Os próprios anabatistas, né? Que entraram em questão com a reforma, né? Isso. É um movimento que surgiu da reforma, mas como eu vou explicar? Por exemplo, assim, Lutero, né? Foi um reformador. Sim. Zwingli foi outro na Suíça, mas o Zwingli estudou as escrituras e tal, cada um tinha uma visão, uma linha de pensamento, né? Por exemplo, Martinho Lutero e Zwingli concordaram, eles colocaram ali 15, né? 15, como é que eu posso dizer? 15 pontos, né? 15 questões, né? Que eles tinham que debater,
Em 14 eles concordaram E numa eles não apertaram as mãos, né? Que era uma questão da Santa Ceia. Né? Os Zwinglios não concordavam com o pensamento de Martinho Lutero com relação à Santa Ceia. Assim surge, por exemplo, os anabatistas, né? Que eles entenderam de uma interpretação. Que eles entenderam a interpretação de hoje, né? Os anabatistas, com relação ao batismo, né? Por imersão. Né? Já na fase, não na fase de criança, né? Que não tem entendimento, né? Na fase adulta, que a pessoa pode... Era uma divergência de ideias em pequenos pontos, formavam grupos distintos e movimentos distintos. Que causavam até situações de guerra, né? De violência. Né? Por exemplo, Zwinglio fazia questão de que os anabatistas morressem, né? Que fossem mortos afogados. Por exemplo, vocês querem ser batizados de novo, né? Os anabatistas eram os rebatizadores, né? Já foram batizados por aspersão, mas por aspersão não vale, tem que ser batizado por imersão, tem que ir batizado de novo. Rebatizado. E aí, vocês querem ser batizados, então morre agora. Já dos anabatistas saíram os menonitas, e assim por diante, houve muitos... As ramificações, como hoje, né? Como hoje. O grande movimento pentecostal do século XX, o avivamento do século XX, que geraram quantos movimentos, né? O grande movimento pentecostal, e do grande movimento pentecostal, quantos movimentos, quantas igrejas, quantas denominações, né? Isso é o fator humano, que por conta de diferentes formas de interpretar, de entender, né, as coisas, de pensar, se divide, se fraciona, mas o propósito de Deus sobre o avivamento que aconteceu na vida, na história, e o mover do Espírito na vida dos pré-reformadores e dos reformadores e pós-reforma, o grande propósito de Deus era trazer à igreja a doutrina dos apóstolos. E isso aconteceu com sucesso. Houve um tempo para que isso acontecesse, né? Centenas de anos, né? Não foi de uma hora para outra, né? Mas aconteceu. E nesse tempo, muitos movimentos que surgiram, que se terminaram, outros prosperaram, outros foram mais movimentos armados do que um movimento evangelístico, enfim. Né? Inclusive, movimentos que deram resultado. Isso, até hoje. Como os anabatistas, eram pessoas piedosas que se voltaram a uma vida de humildade, como era, né, a igreja. Desses outros movimentos nós podemos também ressaltar o pietismo, né, que as pessoas havia no movimento pietismo sermões de caráter prático, fervoroso, simples, né, pessoas que realmente voltaram-se, né, a viver aquela vida, né, de fé, de regrada, dirigida pelo Espírito de Deus, comprometimento, né, com Deus na sua vida, né, prática. E uma volta à simplicidade. Uma coisa que é interessante, não deixando aí tu esquecer do teu comentário, teu raciocínio, uma coisa interessante que assim, o que eu vejo nesses movimentos? Que talvez, quem sou eu para dizer que foi um fator, que foi um erro? Não estou dizendo que foi um erro. Foi um equívoco, foi uma má compreensão, porque a intenção talvez era boa, mas como o pietismo e outros movimentos, os próprios anabatistas, né, o que tu citou ali, né, o momento da França, eles queriam restaurar literalmente a igreja como nos princípios. Uma vida simples, né, piedosa, modesta, sem o apego, né, às questões, o grande apego às questões financeiras e tal. Eles queriam viver uma vida simples, modesta e voltada a buscar a Deus. Né? Eles queriam restaurar literalmente. E eu acho que isso foi uma compreensão quase que equívoca, porque seria impossível. Né? E talvez não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus, eles aqui, ó, esses hugnotes, né, que foi o que tu comentou, e os anabatistas também, eles queriam criar sociedades cristãs. Né, grupos, e eu acho que esse não era o propósito do Evangelho, porque o propósito do Evangelho, a proposta do Evangelho é que você seja sal da terra e luz do mundo, que você não viva uma vida enclausurada para ser isolada, como é o caso, já estava aqui para mim falar também, como é o caso dos moravianos, né? Exato, que é os que mais sintetiza isso. O conde lá, Nicolau Zinzendorf, né? Tinha uma propriedade lá, um lugar, e ele, né, levou um território que ele tinha, né, na Saxônia. Ele então trouxe as pessoas que foram expulsas, né, dos seus lares na Morávia. Então ele permitiu que essas pessoas ficassem ali, né? Elas tinham divergências entre elas mesmas, a ponto de pessoas, os moravianos, se matarem por conta dessas divergências. Mas em um momento, né, que eles, não, vamos deixar nossas divergências de lado, vamos se unir.
eles viveram ali, Viveram em paz. né? Se voltaram, né, à essência da palavra, e o que nos chama a atenção são as missões moravianas, né? Sim. Em que as pessoas, né, elas se doavam como escravas, né? Para irem e nunca mais voltarem com o intuito de pregar o evangelho. Né? Você já está dando um spoiler aí da nossa próxima live, que é o avivamento no século XIX, né? Vai ser sobre isso, sobre o propósito de Deus sobre esse avivamento do século XIX. O que acontece aqui, ó? Eu vou, já que deu um spoiler aí, eu vou continuar, né? O primeiro grande avivamento que nós classificamos, que foi a Reforma Protestante, que o Espírito Santo moveu os pré-reformadores e os reformadores, né, a um retorno à doutrina dos apóstolos, né? Então esse era o objetivo, entende-se, percebe-se pela história, pelas escrituras, que esse era um objetivo de Deus, né, sobre a história da humanidade, agindo através da igreja, que a igreja voltasse à doutrina dos apóstolos, né, que havia se deixado de lado. E o segundo grande avivamento, que é o do século XVIII, né, que eles entendessem, né, a salvação pela fé em Cristo Jesus, entendesse a graça, que fazia parte ali dos itens da reforma, né, somente a fé, somente a Cristo, né? Somente a graça, somente a Deus a glória, né? Somente as escrituras, né? Então, cada avivamento desse era um retorno da igreja aonde ela havia deixado, caído, né? E o avivamento, o quarto grande avivamento, que foi o avivamento do século XX, que a ênfase do avivamento era a ênfase do batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né? Os dons espirituais, né? Mas com ênfase no poder do Espírito Santo, que ganhou o mundo, esse grande avivamento, né? Do século XX. Então, para te ver, que em cada desses grandes avivamentos havia um propósito muito claro. O retorno à doutrina dos apóstolos, o segundo que você falou ali, a salvação pela fé em Cristo Jesus, e que movidos por isso saíram evangelizar o mundo, né? Como a igreja, no princípio, como que o evangelho se expandiu na igreja do primeiro século, ou a metade do primeiro século da igreja. A diáspora, que foram dispersos pela perseguição, onde iam falando de Jesus, ganhando pessoas para Cristo, e que depois pararam. Eles não tinham interesse de ganhar. O sistema dominou a todos, né? E depois da reforma veio de novo, né? A necessidade de então entender a necessidade. Pela fé, pela graça de Deus. Vamos falar disso para os outros, né? E o quarto e último avivamento, o mover do Espírito, o poder do Espírito, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, né? A virtude do Espírito evidenciada, né? Nos dons, no batismo do Espírito Santo, enfim. Então cada grande avivamento um propósito muito grande, né? Um propósito que Deus sempre soberano sobre a história. Né? Estamos chegando aí, eu creio que no final dessa parte, né? Da segunda, né? O movimento reformista, vamos dizer assim, né? A expansão que a reforma tomou, e aonde nós paramos, Regis, é que muitos desses movimentos que a reforma trouxe, né? Que surgiram pós-reforma, né? Na verdade, em que as pessoas queriam voltar à igreja primitiva, vivendo de uma forma singela, puritana, né? Isolado do resto. Mas que a proposta do Evangelho não é isso. O Evangelho é que a gente viva uma vida de íntima comunhão com Deus e um compromisso com a vida cristã, mas não isolado, mas inserido na sociedade. Né? Como sal da terra e luz do mundo. Então eu creio que esses movimentos, quem sou eu para dizer que eles erraram? Mas foi um equívoco. Tentar fazer a coisa certa do jeito errado. Né? Disse tudo. Tentar fazer a coisa certa do jeito errado. O objetivo deles era puro, era santo, nobre, né? Mas eles tentaram do jeito errado. Da maneira errada, né? Se fechando e saindo do meio, né? Quando a vontade de Deus é que eles estivessem no meio né? E eu creio que esse entendimento que eles deveriam estar inseridos na sociedade, vivendo uma vida de comunhão com Deus e um compromisso com a vida cristã, começou a surgir no século XIX, que eles se doavam às missões, como se disse, eu vou ser... Sim. E os povos não alcançados. Né? Nós aqui, o berço dos avivamentos, né? A Inglaterra, a Europa, o berço ali do cristianismo e dos avivamentos, mas e os povos nativos? Né? E o Brasil? Né? E as Índias, e a África. O Brasil que recém estava sendo... A América, né? Recém estava sendo descoberta no tempo, né? Do Renascentismo. E por Cristóvão Colombo.
E também o Brasil, né? América do Norte, né? Estavam recém sendo colonizadas, né? E aí esse pessoal, então veja que os avivamentos têm um propósito muito claro, né? E aí essas pessoas foram para o mundo falar de Cristo, né? Grandes exploradores e descobridores, né? Eles não descobriram, mas exploraram lugares inexplorados que eram de povos nativos e falando de Cristo, né? Falando de Jesus, levando o Evangelho e o Evangelho crescendo. Então, por isso, Regis, que eu digo que o avivamento ele tem um propósito muito específico de Deus e ele atinge esse propósito. Só que os avivamentos geram movimentos, muitos movimentos. Muitos movimentos até humanos, né? Humanos, que às vezes acabam prestando um desserviço ao Evangelho, né? Ou trazendo confusão, dúvida, enfim, é o fator humano, né? Deus sabe disso, é soberano sobre a história, né? E na próxima live, então, segunda-feira que vem, sobre o avivamento do século XIX, né? No país de Gales ali, né? Onde a ênfase foi uma experiência pessoal com Deus. Isso é outra coisa interessante que nós vamos finalizar aí para te liberar o teu compromisso. Que antes disso, antes da reforma, as pessoas se diziam cristão, né? Não, parece que não mudou muito, né? Se diziam cristão. Eles aderiam o modo, vamos dizer assim, aderiam à religião cristã, né? E que o avivamento veio trazer, que não era assim, que precisava uma experiência pessoal com Deus, através disso. Só o Espírito Santo ia trazer essa experiência pessoal, que era um novo nascimento, né? Antes, aderiam à fé. Somos cristãos. Mas sem... Até por uma questão de, por exemplo, a religião, né, o cristianismo, né, em determinado momento, ser a religião oficial do império, né? Então, automaticamente, né, eu sou cristão, eu faço parte, né, do império, então, assim, né? E eu acredito assim que nós temos uma certa experiência, se nós olharmos para a história, que a nossa vida, né, é cercada pela história. Sim. Mas eu lembro de fatos, por exemplo, da minha infância, do que significava ser cristão. Sim, né? Na nossa sociedade que nós vivemos, né, aqui, né, no nosso Brasil, né, na minha infância, o que significava ser cristão? Significava ser motivo de chacota, né? E a gente, para dizer que era cristão na escola, tinha que, né? Sim. Porque senão iam motivo de chacota. Iam chatear, porque você era cristão. Muito chateação, né, a gente passou. Mas com o passar do tempo, né, parece que ser cristão foi se normalizando, né? Foi virando moda, foi mais ou menos assim foi acontecendo, né? O cristianismo foi sendo foi se tornando até que se tornou algo banal, né? Não querendo dizer, mas dizendo, né? Se tornou algo banal, né? Algo simples, algo fácil, né? Algo opcional, né? Que se tornou contra, né? O cristianismo se tornou algo facilitado, não aquilo que a Bíblia diz, né? De um caminho difícil, né? Um caminho, uma porta estreita, um caminho apertado, né? Se tornou algo fácil, algo que não exige de nós, né? Não exige do cristão. Porque a gente vê que com o passar do tempo isso vai se repetindo, parece que está acontecendo, né? Isso me faz pensar se nós não precisamos de outra reforma, né? Outro grande avivamento. Né? Foi bom tu lembrar, nós vamos tratar mais desse assunto aí, Regis. Mas assim, o que tu acha? Qual que é a tua perspectiva? Vamos viver um outro grande avivamento? Eu sei, tem muita gente que espera um avivamento nos moldes desses que aconteceram. Eu acredito que não, porque há um propósito, estudando a história dos avivamentos, sempre houve um propósito diferente. Não diferente de esquece aquele agora é outro, não. Mas de um que se complementa ao outro. Como o primeiro, um retorno à doutrina dos apóstolos. O segundo, um retorno à compreensão, né? Um retorno à salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? O terceiro, enfatizava uma experiência pessoal com Cristo, né? O que só o Espírito Santo pode fazer isso, né? E um comprometimento com a vida cristã. E o terceiro, o mover do Espírito, ou seja, qual a palavra que eu posso usar aqui? A virtude do Espírito, o poder do Espírito Santo sendo evidenciado na vida do crente, né? E se vai haver um próximo? Bom, assim, como é que eu posso explicar o que eu espero no fundo do meu coração, né?
A forma que eu acredito de um grande evento, né? Eu acredito assim, um grande evento que vai acontecer e que eu espero que aconteça e que eu estou anelando que aconteça, é o arrebatamento da igreja. Eu também. É um grande evento que eu estou esperando. Só que antes disso, né, conforme se aproxima esse dia, né, o que eu espero do fundo do meu coração é que aconteça um despertar das pessoas, né? Uma volta, né, para o primeiro amor. Eu espero do fundo do meu coração que isso aconteça. Aquele derramar, não digo que isso acontecerá, não posso dizer ou afirmar que isso aconteça a nível mundial, mas eu espero que, pelo menos local, em algum lugar isso possa acontecer, né? Mas Deus sempre tem um olhar no nosso Brasil, local, né? O olhar de Deus é o olhar da humanidade. Né? No nosso Brasil, que aconteça um derramar, né? Por exemplo, eu fico muito baseado naquilo que Joel disse, né? E que Pedro também disse, né? Pedro disse, hoje se cumpriu, né? Aquilo que Joel profetizou nos últimos, né? Que na verdade Joel profetizou nos últimos dias, né? Joel profetizou, e depois disso, né? Se nós olharmos o contexto lá de Joel, o que seria esse depois disso? É o que ele está falando antes. Que vocês, em vez de rasgarem as vossas vestes, vocês rasguem o vosso coração. Outra pergunta. Espero que realmente, nos últimos dias, as pessoas se voltem, né? Ao jejum, à oração, à entrega. Nos últimos dias faz mais de 2000 anos. Né? E que aconteça realmente conversão de almas. Outra pergunta. O que nos faz entender e precisamos de um avivamento? Olha, eu acho que é aquilo que eu estava dizendo, né? O caminhar, né? O andar, né, da carruagem, parece que a história... Nós já chegamos, bem-vindo, bem-vindo. Eu acho que a gente deseja, espera e anela um outro grande avivamento. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma apostasia. Nós estávamos falando sobre a reforma. Todo grande desejar de um grande avivamento, de uma grande mudança, de um grande retorno, é porque está se vivendo. Nós estamos no meio de uma apostasia. Isso não quer dizer que a gente sempre preserva, né? Os preservados por Deus, né? Que não se dobraram, né? É isso aí, Regis. Isso aí. Chegamos ao final de mais um. Deus abençoe. Até segunda que vem. E, querendo Deus, estaremos aqui de novo para o terceiro grande avivamento.